Salve Irmandade, como vai? Bom, fiz um vídeo da minha Teneré 600 na estrada, porque eu tive que dar um pulinho no serralheiro, porque eu vou fazer um suporte para colocar o meu tripé na moto. Não quero mais levar meu tripé amarrado no banco e tal. Quero que ele seja acomodado num suporte bacana, que ele fique ali seguro, né? Porque é uma peça sensível e ela fica ali sendo amarrada, muito justa, é capaz de que acabe detonando a peça, né? Então, meu serralheiro, que foi indicado por um amigo, fica lá em Taboão da Serra, quase em Embu das Artes. Então eu vou pegar aqui a Raposo Tavares, vou pegar um pouco do Rodoanel e vou pegar um pouco da Regis Bittencourt. É um pouquinho de estrada, mas dá para ter uma noção e fazer um review de como que a XT600Z Teneré se comporta, né, nessa situação. Bom, eu vim de várias motos inferiores, né, de cilindrada antes de pegar essa aqui. Eu tive uma Teneré 250, uma moto boa. Tive uma Virago 250, também uma moto muito boa. Uma Phaser 250. Tudo Yamaha, né? Motorzinho 250. Então são motos boas, porém são motos que têm uma cilindrada baixa e, apesar de serem aptas a encarar uma estrada, elas sofrem, né, no que diz respeito à potência do motor, porque você manter uma velocidade de cruzeiro em torno de 100, 110 km por hora, que é o que essas aí mantém, o velocímetro da Teneré e da Phaser marca lá 120, 130, mas mentira, cara, não tá 130. Quando ela tá marcando 130, mano, pode dizer que ela tá 110, assim, uma previsão otimista, tá? 110 é o que ela deve estar, marcando a 130. Porque eu já peguei a minha Teneré, emparelhei com um carro do amigo que estava viajando comigo, e eu tava lá esguelando a moto, 8.000 giros, 130 km por hora, e o cara tava marcando lá 110 no velocímetro do carro dele. Então, essa marcação dessas motos novas aí é mentira. A Virago marcava um pouco melhor, um pouco mais honesto, né? Então, são motos que aguentam a estrada, porém, se você precisa de ter um pouco mais de motor na hora de uma aceleração, por exemplo, você está na estrada e vem um caminhoneiro lá te apavorando, porque isso acontece, tem caminhoneiro que é sacana. Você tem que ter punho para você acelerar ali e deixar o caminhão para trás, entendeu? E a Teneré não tem isso. Se o caminhão te apavora a 120 por hora, você vai sofrer. Entendeu? Então, esse foi um dos motivos que eu quis subir um pouco de cilindrada, porque senão eu estava com essa moto até hoje. Uma moto que, pô, fazia na minha mão, andando devagarzinho, 32 km por litro. Né? Mas voltando aqui para minha atual, né? Minha vovozinha, que tem quase 30 anos de idade, ela é uma Teneré 2TY, que é o primeiro modelo que veio para o Brasil. Lá fora, o modelo 86, 87, aqui é 88, 89. A minha Teneré, ela está com a relação 1545, que não é a relação original desta moto. A relação original desta moto, do modelo de um farol, é 1540. Então, tem a ver com as engrenagens do motor, da transmissão. Então, a relação 1540 não faz a moto perder torque, como a maioria das pessoas falam, pelo menos nessa versão. Pelo contrário, a moto fica mais justa, né? Fica mais equilibrada. Então está nos meus planos trocar essa relação. Semana que vem eu vou na oficina. Mas, ainda assim, essa moto com a relação 1545, ela se comporta razoavelmente bem. Ela mantém 100 km por hora a 4.500 giros. 120 a 5.000 giros. 5.000 giros o motor berra um pouquinho, não tanto, mas berra um pouco. E assim, o pessoal fala muito da vibração, que vibra, o escambau. Eu, como sempre vi de moto monocilíndrica, cara, isso pra mim não faz a menor diferença. Pode ser que numa moto 2 cilindros você tenha mais conforto, claro, mas sinceramente pra mim, pro Edson, não é um fator que me incomode, tá? A partir do momento em que eu trocar a relação, colocar 1540, eu acredito que eu vou chegar a 120 km por hora em 4.200 giros. Então a moto vai ficar assim, perfeita para a estrada. Ela é uma moto alta, ela tem o paralama alto,
Então, por conta disso, ela não é uma moto de velocidade, ela é uma moto de ação, né? De força. Então, eu digo para vocês aqui que a velocidade de cruzeiro confortável dela, em que você viaja numa boa, em torno de 110 a 120 km por hora. Você vai confortável na moto, com muito acelerador para você enrolar o cabo se precisar deixar algum caminhoneiro sacana para trás, entendeu? Essa é a minha opinião. Agora, com relação ao consumo, eu quando peguei essa moto, ela estava muito tempo parada, né? Então eu tive que levar ela numa oficina, uma oficina que por sinal eu virei cliente, né? Porque ela passou na mão de um mecânico que não soube fazer as coisas que deveriam ter sido feitas, então ela ficou pior do que quando eu peguei, engasgando em alta. A moto estava um lixo. Então eu levei nessa oficina, o cara regulou as válvulas, ele trocou a embreagem, regulou o carburador, equalizou o carburador, colocou um giglê de 130, o giglê dela de 150. Então a moto ficou econômica. Na primeira medição que eu fiz, misturando um pouco de estrada e cidade, ela fez 19 km por litro. Eu acredito que nessa medição que eu vou fazer agora, ela vai nos 20 a 21 km por litro. O que eu considero uma média muito boa para uma moto de 600 cilindradas. Ela é uma moto que, apesar dela ser alta e não ser assim feita para velocidade, ela é uma moto que até certo ponto tem alguma estabilidade. E como eu falei, em 120, 110, 120 ela vai de boa, até 140 ela está ali na tua mão. Acima de 140, o máximo que eu cheguei nessa moto foi 150 com essa relação aqui, né? Esticando tudo que eu podia, né? Quase chegando no ponteirinho vermelho ali. E ela chegou a 150. Então, não é uma velocidade que eu considero segura. A moto ficou boba. Então, ela é uma moto que ela viaja tranquilamente a 120 km por hora. Os pneus que eu coloquei nela foram os pneus MT-90 Scorpion. Então, são pneus também que não são próprios para viagens em velocidade alta, tá? Então tudo isso conta, né, na hora de você fazer a tua opinião, se a moto tá boa, se a moto é ruim e tal. No meu uso, eu comprei essa moto porque eu pretendo fazer muitas viagens com ela, então mesclando tanto asfalto quanto estrada de terra. Então eu optei por esse pneu aí, que ele é um pneu meio assim misturado. Existem pneus que são mais propícios à estrada de terra e pneus que são melhores para asfalto. O MT-90 ele é um pouco melhor para o asfalto, né? Mas ele também vai muito bem na terra. Ela é uma moto que ela não tem bolha, então o vento vai todo no teu peito. O que isso quer dizer? Quer dizer que em certas velocidades isso incomoda um pouquinho, cansa, né? Mas ela é uma moto que você fica numa posição de pilotagem confortável, reto, os braços um pouco flexionados, não me cansa, a troca de marcha dela é suave, ela tem o painel de instrumentos delas que mede o essencial, velocidade, contagiros, as setas, o ponto morto, e assim, né, como ela é uma moto carburada, a gente tem noção do combustível através das torneirinhas, né? Eu deixo sempre ligada a torneirinha. Quando chega na reserva, ela vai começando a engasgar, viro ali a torneirinha e pronto, eu sei que eu tenho umas 3,5 litros de combustível aí para ir até o próximo posto. Ela tem uma autonomia de cerca de 400 km, né, no tanque. Então é um tanque monstro, uma autonomia assim muito boa. Tá quase para você ir de São Paulo ao Rio de Janeiro sem mexer no tanque. Enfim, é uma moto que eu tô assim no começo, tô aprendendo, mas já dá para ver que ela é uma moto que tem uma vocação de estrada, né? Ela pode ir para a estrada tranquilamente, que você não vai passar vergonha, nem vai fazer feio, você anda na faixa da esquerda sem maiores problemas. Falou? Próximo vídeo vai ser da confecção do meu suporte do tripé, né? Vou voltar lá no Mercinho, a gente vai fazer esse tripé junto, eu vou filmar e vou colocar aqui no canal. É isso aí. Tenha uma boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Um abraço.